lembrado pela população. Porque se a pessoa começa a lembrar do prefeito é porque algum problema tem. Isso é um bom indicador da qualidade do serviço público, né? Se o prefeito é muito falado, geralmente, muitas vezes não é para elogiar, é para criticar alguma coisa que está sendo feita de errado. E isso a gente vai buscar muito durante a nossa elaboração do plano de governo. Nós temos uma equipe que vai trabalhar conosco também, colocando os nortes, né? Mas vamos ouvir a população. Acredito eu que a partir da semana que vem aí já vamos começar a conversar com a população nos bairros, né? Buscando o dia a dia dessa população para que a gente possa construir junto um plano de governo. Agora, especificamente aí, o transporte urbano, né? É uma questão crítica do município hoje, é uma questão que realmente precisa ser totalmente reavaliada. Digo para vocês que eu acompanhei um pouquinho no final de 2012, se a gente pegar as datas da transição, tem lá falando sobre o Plano Municipal de Transporte, né? Trânsito e Transporte, que já havia sido elaborado ainda na gestão do Paulo Miota. Só que esse plano, ao que tudo indica, o que a gente tem visto na cidade, ele não foi posto em prática, né? Então, isso travou basicamente o serviço público. A gente vê um serviço público de péssima qualidade, a gente vê bairros populosos, São Dimas, Modelo, até a própria distrito de Arcadas aí, a hora que o ônibus passa, parece latas de sardinha, né? As pessoas não têm dignidade, um pingo de dignidade naquele serviço prestado. Então a gente vai procurar sim. Isso. A gente vai procurar. Não, e horários também que não tem regularidade, entendeu? A Bebel ficou, coitada, com 50 minutos no ponto de ônibus, estava dizendo que era 8h30, passou 9 horas, ela chegou lá às 8h20. Né? Outra coisa, Edson, desculpa interromper, mas é que em relação ao transporte, e eu gostaria também de acrescentar, e ver se você sabe responder essa pergunta, por que o Paulo Miota ou o César Pagan não fizeram essa licitação para os novos ônibus? É isso aí, e isso vai de encontro à pergunta do Anderson, aqui do centro também. O senhor sabe que o ex-prefeito Paulo Miota responde processo por improbidade administrativa em relação ao transporte coletivo urbano de Amparo? Qual o seu posicionamento com relação a esse assunto? É mais ou menos nessa linha que a Bia está falando. O Anderson aqui do centro, muito obrigado pela participação. Como eu disse, a questão do transporte ela precisa ser reavaliada sim, de forma a dar qualidade no serviço e que a pessoa não fique aí 50 minutos esperando um ponto de ônibus. A gente tem algumas ideias, já com algumas pessoas nos indicaram, de forma a fazer com que o itinerário, os horários sejam cumpridos, né? Mas o principal desse plano de trânsito e transporte, respondendo aí a pergunta do Anderson também sobre a questão do processo de improbidade, né? O plano de transporte, ele não prevê única e exclusivamente o transporte público municipal. Ele é um projeto integrado que, na verdade, integra os ônibus à malha viária do município. Então, foi estabelecido um cronograma de pontes a serem construídas, de novas avenidas, para aí sim integrar também a questão do transporte urbano, né? Para que aquela linha, efetivamente, ela venha a atender aquela população de forma adequada. Então, muitas vezes, o que ocorre nessa falta de planejamento aumenta uma linha aqui, aumenta outra linha ali, mas você não olha para um conjunto do transporte público como um todo. Então, na verdade, você pode ter hoje linhas onde está tudo saturado, linhas pouco utilizadas. Então, na verdade, a nossa proposta seria retomar esse plano de trânsito e transporte e para que pudéssemos analisar o transporte como um todo. Não só a questão de uma ou outra linha, mas o andamento da cidade, o impacto que isso vai trazer ao trânsito do município, né, que tudo indica um serviço público de transporte coletivo de qualidade, ele diminui a questão do trânsito na cidade também. Tudo isso nós vamos avaliar no nosso futuro plano de governo. Isso aí, com relação ao Paulo, ele está respondendo por improbidade administrativa porque ele não quis realmente trocar a empresa ou tinha algum acerto aí, ou exatamente não deu? O que você sabe com relação ao Paulo Miota? Né? Porque já faz quanto tempo que está essa empresa aí, Paulo? A última licitação foi na década de 80, foram quase 33, 32 anos, qualquer coisa assim. Como que é isso? Vitalícia? É igual do Chedid, que é vitalícia?
Porque do Chedid é vitalício, quem não sabe, né? Então tem gente que defende o Chedid aí, né, seu Catanese. Eu quero ver você bater de frente com o Chedid aí. Ele é presidente aí né? E quero ver se vai mudar, né? Essa empresa, ou se vai ser exclusividade de uma só, né? Não, porque é o seguinte, entra prefeito e sai prefeito, e a empresa tá aí, é a mesma. Eu era magrinho e tinha cabelo, né? Quando era mais, né? 30 anos, pô. Tava na 7ª série. Isso. E do Chedid, não, eu nem tinha nascido e já era dono aqui. Né? Você pega aquelas fotos velhas que só tinha um barzinho onde parava o ônibus, é Serrano, né? Que está escrito lá. Então, como que é isso aí? Então, eu acho que o PT, como ficou 13 anos, 12 anos, né, no poder, também poderia ter feito uma licitação, contratado uma nova empresa. Agora o Jacó entrou, 4 anos, também não trocou a empresa. Eu não sei o que acontece, sabe? Eu não sei dá para perceber que tem alguma coisa por trás. A gente suspeita que tenha algo, porque não é possível isso. Isso, e a justiça, né? E a justiça também, né? O cara entra com recurso lá, com uma liminar, demora 200 anos. Você que é da justiça aí deve saber isso aí. O que aconteceu nessa questão do transporte, principalmente municipal? Exato. Na verdade, a legislação ela previa uma database para as antigas outorgas, elas poderiam estar vigentes até uma determinada data e depois disso as outorgas precisariam ser renovadas através de um processo licitatório. Pensando exatamente nessa data limite, foi estabelecido pela antiga administração do Paulo um cronograma de reuniões que discutisse esse plano municipal de transporte. Foram feitas várias reuniões nos bairros, o estudo das linhas, colocado pessoas, contratado uma empresa para fazer o estudo econômico das linhas, e tudo isso havia sido feito e também colocado à disposição da atual gestão na época da transição de governo, né? Onde inclusive até já havia uma minuta de edital da nova licitação, só para que tomasse pé da situação e levasse o processo adiante, né? Só que na antiga administração também do Paulo, as reclamações que eram feitas, elas eram levadas à administração e a prefeitura efetivamente fiscalizava o serviço de forma a sanar os eventuais problemas que ocorriam, né? O que a gente viu depois de 2013 aí foi que se deixou de lado essa fiscalização e acabou ocasionando aí vários abaixo-assinados lá para o promotor, porque a qualidade do serviço caiu demais, né? Não que isso valide a atual situação da empresa. Por isso que eu defendo sim que esse plano seja revisto, né? Esse plano municipal de trânsito e transporte seja reestudado de forma integrada e que a gente possa efetivamente colocar adiante esse projeto em andamento na cidade e que a gente consiga ter um transporte público de qualidade. É isso aí, Paulo Nunes. Você falou a questão da manutenção, Edson. Então eu perguntei para você a questão dos 5 milhões lá, não sei quantos milhões para fazer manutenção. Caso o eleito, você tem a intenção de rever aí todos os gastos hoje da prefeitura, os contratos que aí estão, a prefeitura está gastando muito, não está gastando muito. O Carlos Roberto, por exemplo, falou que tem a intenção de fazer isso. Há uma intenção também de você, caso eleito? Paulo, eu acredito que é dever da administração, do administrador público, quando assume um governo, né, a rever esses contratos, na verdade, reestudá-los, para tentar enxugar onde deve enxugar, colocar qualidade naquilo que está sendo feito, né? Muitas vezes um serviço que é mal prestado é porque muitas vezes ele não é gerido de forma adequada. Falta gerência, falta um planejamento, falta aquela pessoa que realmente fiscaliza o serviço, né? Então muitas vezes a gente coloca aí valores estratosféricos, mas falta gestão. Então acima de fazer a verificação desses contratos, para ver se está tudo certinho, tudo correto, é efetivamente colocar uma gestão eficiente nesses contratos, para que aquilo que está sendo pago pelo poder público, pago pelos impostos, seja prestado de forma a ter uma qualidade do serviço. Edson, uma pergunta que eu fiz para todos os candidatos que passaram. Que nota você dá hoje para a administração do Jacó? De 0 a 10? De 0 a 10. 2. Quanto? 2. 2? 2. E o que você continuaria da atual administração? A gente sabe que o Jacó acabou com um monte de coisa que vinha dos 12 anos de PT. O que você manteria da atual administração? O que ele manteve nos nossos governos, né? O que eu manteria dele
A questão, acredito que da merenda, ele deve ter mudado pouca coisa, algumas coisas eles continuaram, por exemplo, o cursinho municipal, que foi criado ainda na gestão do César Pagan, ele continuou, são bons projetos, então a gente continuaria esses bons projetos. E o Grêmio, Edson, você manteria aberto? Acho que foi uma boa coisa, né, que ele fez, né? Então, Bia, na verdade, eu acredito sim, seja um bom projeto a reabertura, só que não basta só a reabertura, Bia. A gente precisa sentar com as administrações dos hospitais, né, colocar o poder público à disposição desses hospitais, de forma a encontrar meios de financiamento desses hospitais, para que amanhã depois eu não abra o hospital amanhã, hoje, o pronto-socorro hoje, e tenha que fechar daqui 2, 3 anos, porque ele não se sustenta. O hospital ele tem que ter meios de se financiar. Né? Os dois hospitais que nós temos hoje são hospitais, em tese, mantidos pela iniciativa privada, são filantrópicos, né? Eles não fazem parte da estrutura do município, né? Muitas vezes a população acredita que o prefeito foi lá que fechou, mas o hospital é da prefeitura. Não, o hospital de fato não é da prefeitura, né? Então, a gente pretende sim manter esses pronto-socorros atendendo, só que temos que discutir meios de que esses hospitais sejam financiáveis, consigam ter a sua saúde financeira em dia. Isso aí vai ser um bom tema na campanha eleitoral, né? O funcionamento dos dois hospitais, os médicos de família, os postos de saúde, unidade básica de saúde e COAME, né? Será que Amparo comporta toda essa estrutura? Será que o serviço público vai ser bem gerido, vai funcionar? Isso vai ser uma discussão interessante durante a campanha eleitoral. Inclusive, Conrad, sobre o AME, inclusive, a gente precisa ficar mais claro para a população o funcionamento do AME, né? Porque o que a gente vê em alguns municípios é o seguinte: Amparo terá uma cota também de atendimentos, né? É um AME regionalizado, ele não vai servir só o município de Amparo, mas também outros municípios. O que a gente vê muitas vezes a população falando assim, olha, o AME vai ser muito bom. Eu acredito, o AME vai ser muito bom, só que a população acredita que vai ter uma dor de cabeça e vai encontrar um neurologista lá à minha disposição no AME, né? E muitas vezes não é por isso. A pessoa vai ter que passar por uma triagem, ela vai ser encaminhada ao AME, ela não vai ter dor de cabeça em casa e já vai direto ao AME, né? Isso. O Moreno ligou para cá, mandou um abraço para você, para todos nós, mandou um recado para a Bia, que eu já passei. Grande abraço, meu querido Moreno. Abraço, Moreno. É isso aí. Bia, sua pergunta. Então, eu queria saber em relação à habitação, Edson. Você sabe que Amparo tem um problema sério de área, né? Você não tem uma área do município, pertencente ao município, para você construir casas populares. Caso você se eleja prefeito, como é que você pretende resolver esse problema das casas populares? Você vai fazer um convênio com o governo do estado, CDHU, ou um convênio com o governo federal? Como é que você pretende resolver isso, da habitação? Bia, a gente pretende buscar todas as formas de conseguir habitações populares para Amparo, seja via CDHU, seja via Minha Casa Minha Vida, né? Mas o que a gente tem que pensar também num desenvolvimento sustentável, hoje a gente tem visto grandes loteamentos sendo aprovados no município, né? A gente precisa ver o impacto disso também na cidade. Não que a gente não vá construir habitações populares, a gente vai sim buscar habitações populares. Mas o que a gente tem visto de novos loteamentos, pode ser uma coisa boa? Pode ser uma coisa boa até certo ponto. Por quê? Hoje a gente tem uma crise muito grande no setor hídrico, de água, né? Eu tenho recebido algumas informações que alguns loteamentos foram aprovados sem ter uma certidão do SAI, que ateste que tem água para aquela população, né? Então a gente corre sério risco aí de dar um boom populacional na cidade e amanhã depois não ter água para todo mundo. Parabéns para Silvana, né? Mulher do Guraminha, que bateu, matou no peito e enfrentou essa. Isso, eu estou falando aqui, eu falo mesmo, não adianta olhar assustado, não. Falei o nome até. É isso aí. Bateu de frente, parabéns a ela, viu? Inclusive, a Câmara... Ela que não deu essa certidão, hein? Bateu de frente. O pessoal pressionou a Silvana, que eu conheço, mulher do Graminha, para liberar, não liberou. Porque ela é uma profissional. É que nada adianta, né? Você eu ter conheço terra, a Silvana. Parabéns, Silvana.
eu vou comprar um terreno, montar sua casa e na hora de morar não ter água, né, Conde? Exatamente. Né? Não, nada resolve, né? Porque ela é agora, o Edson, tem até um projeto na Câmara também, né, que quer aumentar o valor de uma cota que é paga à prefeitura por lote para que justamente tenha os investimentos para ir buscar água. Né, ou faça as estações de tratamento de água e abasteça esses loteamentos. Eu acho até correto, se for ver essa intenção. Mas né, Paulo? Comigo não tem off, não. Né? Não, lógico. Tá certo. Falaram aqui para mim que ela fez isso, eu falo mesmo, tô nem aí. Edson, qual que vai ser, será 45 dias a sua campanha eleitoral? Eu estou achando que até está sendo mais importante a pré-campanha do que a campanha em si mesmo, né? Como é que vai ser a sua campanha daqui nesses 4 meses aí, um pouco menos, até 3 meses e alguns dias aí para que a gente... 4 meses, né, vamos dizer assim, para até as eleições dia 2 de outubro, né? 2 de outubro. Então, na verdade, a pré-campanha, a gente já iniciou aí, colocamos no Facebook, estamos tendo algumas exposições, né? Vai ao encontro de buscar a população. Buscar uma participação popular efetiva na nossa pré-campanha, para que as pessoas se sintam representadas através do nosso plano de governo. Vai ser muito corrido, são 45 dias de campanha efetiva. Por isso, a importância da pré-campanha, de ouvir a população nesse momento. E quando chegar a campanha efetiva, expor exatamente as nossas propostas para resolver tudo aquilo que a população anseia do novo prefeito, né? Que aquilo seja efetivamente conquistado pela população através do voto, um voto bem feito. Então, a gente acredita aí numa agenda agora com a população, conversando com a população, ouvindo mais nessa pré-campanha, né? E na campanha efetivamente colocando efetivas propostas e tudo mais. É isso aí. Para exatamente 16 horas e 15 minutos, a gente praticamente está em cima do horário, então vamos para as derradeiras perguntas. Bia, sua derradeira pergunta, por favor. Eu vou nos loteamentos irregulares, bem rapidinho. Amparo tem alguns loteamentos irregulares que não foram regularizados. E como é que você vai lidar com isso? Porque muita gente está com problema em relação a isso, a água, esgoto. Eu conheço vários, as pessoas reclamam, né, Conrad? Telefonam aqui. Então também é um problema sério. Não só dos regulares, mas como os irregulares. Como é que você vai tratar essa questão? Na verdade, essa é uma questão que envolve também o Ministério Público, né, a questão urbanística e tudo mais. A nossa proposta, Bia, é exatamente tentar encontrar soluções, inicialmente para resolver o problema dessa população. Tentar formas legais de regularizar esse loteamento, ainda que, eventualmente, a prefeitura tenha que fazer algum investimento, mas não é só investimento no amor de mãe, como era feito antigamente, né? A prefeitura fazia tudo e o loteador não fazia nada. É justamente chamar o loteador também a responsabilidade. Quando foi feito aquele loteamento, o loteador ganhou pelo terreno, ganhou o seu lucro e não fez o investimento de infraestrutura que era necessário. Só que hoje a gente vê a população sendo penalizada por isso, né? Então a gente vai procurar meios legais de tentar a legalização desses loteamentos irregulares, né, para dar qualidade e dignidade para aquelas pessoas que moram lá, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que não têm luz na porta de casa pagando hoje a taxa de iluminação pública para a prefeitura. Isso já foi denunciado por alguns vereadores na Câmara, inclusive. Então, vai ser formas de dar qualidade de vida para aquelas pessoas e melhorar o dia a dia daquelas pessoas e também cobrar com rigor aquele loteador que não fez o serviço devido na época. Isso aí, Paulo Domingues. A pergunta é em relação à estação de tratamento de esgoto. O PT saiu, inaugurou até quando eu me lembro, acho que foi até no dia 17 de dezembro de 2012, eu lembro dessa data porque foi o dia também que os atuais vereadores e o prefeito foram diplomados e coincidiu bem a inauguração com a posse, com a diplomação. A administração diz que não está funcionando totalmente, tem que fazer alguns ajustes na ITE, na estação de tratamento de esgoto. Como é que você vê isso, Edson? O que o pessoal do PT fala isso? Porque a turma está falando que é um karma que o PT vai ter carregados que não funciona. Que o candidato do PT vai ter que explicar muito isso daí, porque é algo que não está funcionando. Apesar que tem gente, a própria administração já disse que está funcionando uma parte lá, tudo lá. O que você sabe disso? 60% ou 70% mais ou menos. Quando vai funcionar efetivamente 100% essa IT?
Na verdade, Paulo, Só completando que é a obra mais cara feita até hoje em Amparo. Sim, e uma das mais importantes, se não a mais importante, porque o saneamento hoje é uma questão primordial, até para a questão de saúde pública, né, e qualidade de vida das pessoas. Eu acredito que a ETE, hoje com 60% ou 70%, já é mais do que eles efetivamente falavam que estava funcionando. Né? Para eles vendiam que a ETE ia ser um elefante branco e que nunca ia funcionar. Eles fizeram acho que 3 ou 4 perícias para levantar o que eventualmente estaria de errado, o que precisaria ser feito, levantaram. Eu apontei o que está errado, mas não fiz nada para corrigir. Ou seja, eu só apontei, olha, tem uma falha aqui, uma falha lá, tal, tem 70% funcionando e 30% não está funcionando. Mas o que nós vamos fazer para voltar esses 30% a funcionar e corrigir as eventuais falhas que podem ocorrer na execução do projeto? Né? Então não adianta só apontar falha, mas sim, e uma das propostas que a gente tem levantado para a população é efetivamente corrigir eventuais falhas que podem ter ocorrido para que aquilo efetivamente funcione. Não, e o estranho é o seguinte, né? Nos 30% que eles falam que não está funcionando, está sendo liberado obra para o Canto Castro ali fazer obras, né? Ué, como que não funciona e está sendo liberado, né? Para o Canto Castro pôr ali para funcionar? Essa é a grande indagação, né? O SAI, Prefeitura, vocês com a resposta aí. Olha, eu acho que está funcionando 100%, eles têm vergonha de falar, viu? Edson, muito obrigado por você ter vindo aqui, suas despedidas, e eu gostaria de saber por que a população de Amparo pode acreditar em você e pode votar em você. Por quê? Da onde apareceu o Edson? Por que eu como eleitor, pessoa que estou escutando aqui, vou votar no Edson? Boa tarde, obrigado por estar aqui. Bom, Conrad e população de Amparo, na verdade, o que a gente tem a propor é um projeto de cidade que seja realizável e sustentável, sem promessas mirabolantes, sem querer inventar novamente a roda, mas trazer projetos que realmente façam diferença na vida das pessoas. Eu falo que num futuro eventual mandato, o futuro governante, ele precisa primeiro pensar nas pessoas, ter uma participação popular efetiva nas decisões, saber primeiro ouvir, para depois decidir. Não adianta eu falar assim, olha, eu vou decidir de cima para baixo, não. Eu tenho que ouvir primeiro a minha base, ouvir aquele que vai ser atingido pelo meu serviço, para depois eu tomar uma decisão naquilo que eu vou fazer. E esse vai ser o norte das nossas propostas para a população. Discutir um plano de governo que seja realizável e também realizável e efetivo na vida das pessoas. Né? E principalmente, Conrad, Bia, Paulo e ouvintes, resgatar hoje o que muito falta para um administrador público, para um homem público, que é a honestidade e a transparência. A gente vê muitas vezes a classe política hoje sendo deixada de lado porque todos são considerados desonestos, corruptos. A nossa pré-candidatura, ela tem como norte o resgate da honestidade, da transparência, onde a pessoa efetivamente participe das decisões e saiba aonde está sendo empregado o dinheiro público e por que está sendo empregado lá. Meu muito obrigado para vocês, agradeço o espaço, agradeço a Rádio Difusora, boa tarde a todos os ouvintes e fiquem com Deus. É isso aí. Muito obrigado ao Edson, pré-candidato do PT. As portas da Difusora, como para todos os candidatos, sempre estarão abertas. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas, de muitos debates que a Rádio Difusora de Amparo e o grupo aqui, Carlito Campos, vai fazer, não só na Difusora, como também na Rádio Cidade das Águas. E nós, evidentemente, estaremos apoiando e fazendo também. Bia, seu destaque final e o que disse o